eu sempre estou gravando e estou postando no YouTube, né? Como não público. Mas essa nossa conversa eu vou deixar público, porque daí mais pessoas podem ter interesse, a Vanessa também, né? Os alunos dela para passar. Então, eu vou deixar público e pelo menos ser o início também de repente, umas próximas conversas, né? Sim, depois só nos manda os links para disponibilizar para os demais. Isso, Obrigado. Então, vamos dar início, né? Primeiro eu vou apresentar a professora Vanessa e depois eu vou dizer algumas regrinhas de como que vai funcionar, então, essa nossa conversa, tá? Vocês estão enxergando aqui, né, o texto que eu coloquei, a professora Vanessa me enviou. Ela, então, é a professora Vanessa Barazetti. Ela possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né, a PUC do Paraná. A professora Vanessa, então, ela também possui, né, pós-graduação em Gestão Empresarial, com ênfase em Marketing. Tem experiência de 10 anos em Comunicação e Gestão Pública e 7 anos na divulgação científica. Trabalhou 5 anos na Prefeitura de São José dos Pinhais, em Paraná, como coordenadora de comunicação interna e de elaboração de projetos de planejamento estratégico, cultura organizacional e gestão de pessoas. Atualmente, ela trabalha no setor de comunicação da Fundação Araucária, que é uma ONG, né, Vanessa? Isso. Vinculada à Superintendência Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ela finalizou o mestrado em Educação em 2017, faz parte do projeto de pesquisa, gestão e educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e é professora nos cursos de Publicidade, Propaganda e jornalista do Centro Universitário Unifaesp. Jornalismo, saiu um errinho aí. Jornalismo na Unifaesp. Você quer colocar mais alguma coisa, Vanessa? Não. Pode continuar. Então, só dando assim uma geral, né? A gente nos conhecemos numa reunião que tivemos no Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília, onde nós participamos. Eu já venho participando vários tempos, né? E a professora também dessa questão de divulgação científica, né? Com ciência, levar a ciência para as escolas, principalmente, né, em feiras de ciências, em mostras científicas. E aí nós tivemos esse grupo, né, lá de estudos, e organizamos um mini grupo, né, foram várias pessoas que se identificaram naquele momento, e aí a gente, então, formou esse grupo de popularização da ciência que a gente está levando, então, à frente, né, e agora, com esse advento dessa pandemia, nós temos então essa possibilidade de nos encontrarmos, né, virtual. Então, estamos iniciando uma parceria para pensarmos e divulgar cada vez mais, né, a ciência. E nada melhor do que o curso de comunicação social para isso, né? Então, a minha ideia nós vamos então conversar um pouco sobre comunicação, né, divulgação científica, e se alguém tiver alguma pergunta, tá, pode ou escrever aqui no chat, ou pode ligar o seu microfone, né, e pedir a palavra. Eu só peço o seguinte, que enquanto a professora Vanessa estiver conversando, tá, mantenhamos os nossos microfones fechados, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, certo? Combinados? Então, podemos começar, Vanessa? Está aqui? Está enxergando? Tô enxergando, obrigada. Tá, ótimo, então, vamos lá. Então, boa noite, professora Letícia, professor Eduardo, a todos os alunos. Agradeço o convite, porque falar sobre comunicação, para mim, é algo apaixonante. Eu gosto muito de falar sobre comunicação. A minha vida profissional é direcionada à comunicação. Então, falar com vocês, compartilhar com vocês um pouco sobre isso é muito prazeroso, além de ser professor e gostar de estar em contato com os alunos, né? E um pouco é uma forma de matar a saudade do Rio Grande do Sul, porque pode não parecer, mas eu sou gaúcha. Perdi totalmente o sotaque, porque estou há 30 anos no Paraná, mas eu sou gaúcha e tenho todos os meus parentes aí em Caxias do Sul. Aí não, porque é Porto Alegre, né? Mas no Rio Grande do Sul.
Então, vamos lá, vamos começar. Falar um pouquinho para vocês sobre comunicação, divulgação científica, popularização da ciência, fake information, pelo amor de Deus, não fake news, e pós-verdade, tá? Um pouquinho sobre esses assuntos, eu vou passando cada slide, e a gente pode comentar, pode discutir, pode surgir as perguntas, ok? Passar. Bom, o que é comunicação? Eu sempre faço essa pergunta para qualquer pessoa que eu vá fazer uma palestra, qualquer grupo, qualquer segmento, porque você acordar já é comunicação, o ato de você abrir o olho já é comunicação, de você olhar para a parede do seu quarto já é comunicação, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você acorda já é comunicação. As preocupações, né? Elas são consideradas comunicações, né? Então, a nossa vida é rodeada pela comunicação. Nós não conseguimos viver sem comunicação. Por mais que, não consigo, tenho mudo, tenho surdo, enfim, ele se comunica como qualquer outra pessoa. Todos nós nos comunicamos. Então, o funcionamento da comunicação, ele é muito complexo, porque eu estou falando com vocês, eu estou falando com a professora Letícia, eu estou falando com um amigo, estou falando com um professor, com um aluno, com algum colega, mas essa pessoa está entendendo o que eu estou falando? Será que o que eu estou transmitindo para essa pessoa realmente eles estão entendendo da forma que eu gostaria que essa pessoa entendesse? Ou eu estou simplesmente passando a informação, obrigando a pessoa a ter o entendimento que eu tenho, que na verdade a cultura que ela vive, os costumes, os valores, os princípios que ela tem, ela não vai entender da mesma forma que eu quero, simplesmente por uma imposição de fala e de comunicação. Então, o funcionamento é muito complexo. Já foi a época de ter apenas o emissor, de ter apenas o professor, de ter apenas o apresentador, e o receptor não opinar, o receptor não dar um feedback, o receptor ser submisso e não influenciar no que o emissor fala, e no caminho ou no norte que a mensagem vai ter, né? Então, ela é mais complexa. As características da comunicação. Ela pode ser, até na minha dissertação de mestrado, que eu fiz sobre educação, fiz em educação, mas eu incluí a comunicação na educação, né? Porque não tem lógica uma jornalista não colocar o jornalismo ou a comunicação dentro dos seus trabalhos, dos seus trabalhos acadêmicos e tudo mais. Então, eu estudei muito sobre a diferença da comunicação, que é eficaz, eficiente e efetiva. Porque você pode, por exemplo, num grupo de trabalho, você tem algum problema, você detecta esse problema, você conseguiu identificar esse problema, ok. Então, ela é eficaz. Antes você poderia nem identificar o problema, nem saber que tem um problema. Você sabe que tem um problema, você identificou esse problema, então ela é eficaz. Você sabe como resolver, quem sabe, dar uma sugestão em como resolver esse problema. Eficiente. Agora, ela só é efetiva se ela realmente tem o resultado colocado anteriormente, planejado e concretizado. Porque se ela não conseguiu atingir aquele resultado, aquele planejamento anterior, de quando foi detectado o problema, ela não é efetiva. Eu gosto de usar bastante o exemplo de um ex-assessor de comunicação do Banestado, não sei se vocês lembram, se é do tempo de vocês, ele era da comunicação interna das agências. Então, novos gerentes dessas agências iam começar na semana que vem, numa segunda-feira, nos seus postos e tudo mais. Olha como a comunicação simplesmente jogada não é realmente comunicação, é simplesmente uma informação que você pode entender ou não. Então, na verdade, foi pedido assim, vamos mandar uma cesta de café da manhã para todos esses gerentes, para eles se sentirem bem, né, recepcionados, acolhidos. O que aconteceu? Ele ligou para o local que entregaria essas cestas e deixou a recomendação que o motoboy deveria entregar as cestas de café da manhã até às 7h30 de segunda-feira.
Tem algum problema nisso? Parece que não, né? Mas a informação foi: as cestas de café da manhã devem ser entregues até 7h30. O que de problema tem nisso? Às 3, 4, 5 horas da manhã, as pessoas começaram a ligar para ele. Porque o motoboy foi entregar 4 horas da manhã nas casas das pessoas, dos gerentes. Então, assim, não foi colocado a partir de qual horário eles deveriam entregar, eles cumpriram. Até às 7h30, sendo segunda-feira, eles estavam entregando. Claro que é um pouco sem noção, mas assim, você não pode exigir que o outro entenda aquilo que você quer que ele entenda se você não faz com clareza, se você não faz com efetividade, se você realmente torna isso uma comunicação, né? E aqui eu gosto de citar, por mais antigo que ele seja, retrógrado e tudo mais, pensamento um pouco arcaico, mas em 1969, Marshall McLuhan afirmou que a comunicação é a extensão do homem. Com certeza a extensão do homem. A gente depende de tudo, depende da comunicação para tudo na nossa vida. Vocês têm algum comentário para falar sobre a comunicação? Que eu lembrei agora, quando a gente começa a trabalhar, principalmente com ensino fundamental, os anos finais, né, você começa a querer com ciências, por exemplo, né, que eles entendam o processo científico. E é bem isso que você falou, né? O processo científico, por exemplo, a metodologia, eu posso dizer como se fosse uma receita de bolo. Uhum. Mas aí uma receita de bolo, tá, então pega farinha, pega ovo, pega leite e faz o bolo. Tá, e daí você vai fazer aquele bolo com aquilo ali. Mas qual é a quantidade, qual é efetivamente, né, tem uma ordem de colocar. Então, se você não realmente comunicar de uma maneira mais eficiente, né, e para que todos entendam no máximo possível, realmente fica uma bagunça, as pessoas não entendem, né? Uhum. É a efetividade da comunicação, né? Aquilo que você comunicou como emissor foi entendido como receptor, foi o resultado que você conseguiu. Se não foi, ela não foi efetiva. Ela foi no máximo eficiente. Tem alguém com pergunta, consideração? Já posso continuar. Continuar aqui. Bom, o papel do comunicador. A professora Letícia disse que tem alguns alunos de publicidade e propaganda, de jornalismo, de marketing, ciências contábeis, enfim, tem de várias áreas, né? Então, aqui eu falo do comunicador. Sim, o profissional de comunicação, que hoje em dia não tem apenas profissionais, né, formados na área, isso é muito lamentável, mas enfim, temos que trabalhar com também essa nova realidade, e não só esses profissionais, não só de comunicação, eu falo que todos aqui têm papel fundamental de passar a informação de uma forma adequada, como cidadãos, né, como formadores de opinião. Se você é pai, se você é mãe, você é formador de opinião. Se você tem um irmão, se você passa um conselho para o teu amigo, você é formador de opinião. Você é professor, educador, principalmente, é uma responsabilidade maior ainda, você é formador de opinião. E hoje em dia, os youtubers da vida, influencers da vida, tá complicado, né, de você colocar a responsabilidade desse comunicador, né, do quanto é perigoso a forma como as informações estão sendo passadas. O poder da comunicação, vocês já devem ter ouvido, pelo menos os alunos de comunicação, que é o quarto poder, né? É o quarto poder. A gente consegue destruir a vida de uma pessoa, dependendo da forma que você age, dependendo da forma que você passa a tua informação. Então, não é querer dizer que quem é jornalista é maravilhoso, poderoso e supera todas as outras profissões. Não é por causa disso. É porque você consegue disseminar a informação de uma forma rápida, ampla e que você não consegue voltar. Você pode até colocar que teve um erro e tudo mais. Mas, se você assiste o Jornal Nacional hoje, falando que a pandemia acabou, não existe mais, gente, amanhã todo mundo de volta para o trabalho, porque, olha, surpreendentemente, nós descobrimos a vacina, perfeito.
Amanhã, o William Bonner fala que foi tudo mentira. Como que vai ser o efeito disso? As pessoas vão assistir, vão acreditar no que o William Bonner fala na errata, na correção, ou no dia anterior, que é até mais interessante para a gente achar e acreditar que a vida voltou ao normal. Então, a responsabilidade é muito grande. Erros acontecem, somos seres humanos, mas temos que tentar de todas as formas apurar os dados, e não só o comunicador, mas qualquer formador de opinião, qualquer cidadão. A construção de uma boa notícia, mesmo quem não é jornalista, quem não é comunicador, eu quis ressaltar aqui, porque os que estão da área, tudo bem, mas vamos reforçar se vocês já viram isso. Você tem sempre os dois lados da situação. Você não vai colocar, por exemplo, o que aconteceu na sexta-feira, nada de polêmicas com política, tá? Só estou falando o que aconteceu sexta-feira. Sérgio Moro pediu demissão, né? E você coloca o presidente Bolsonaro falando. Você vai colocar só o presidente Bolsonaro falando? Só o Sérgio Moro falando? Isso não é notícia. Isso, apesar de muitos veículos fazerem isso. Tá? Eu não estou falando que não existe. Mas você sempre deve ouvir os dois lados. Você, por mais que não exista imparcialidade por completo, não existe isso. Quem fala que eu sou totalmente imparcial, não existe. Porque você, no falar, nas tuas ações, na forma de você escrever, você já está colocando um pouco do teu costume, da tua cultura, então é impossível ser imparcial totalmente. Mas o jornalista, ele tem que buscar isso diariamente, ser imparcial do quanto ele puder, né, o máximo que ele puder. Então, você tem que ouvir os dois lados, 3, 4, enfim, quantos lados tiverem, e expor esse material para que a população defina e ache qual lado que ela quer mais adequado e tome a sua decisão, e tenha a sua opinião sobre aquilo. Então, a responsabilidade na disseminação e a forma que a informação é colocada é muito grande. Comentário? Eu tenho uma colocação, acho que não é bem uma pergunta, mas eu queria a tua opinião a respeito. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que sim, o Iago, já te dou a palavra, tá? Daí você pode comentar. Mas vamos fazer assim, tipo, agora eu vou comentar, depois o Iago faz o comentário dele. Tem um rapaz que ele é biólogo, ele é ele é cientista há bastante tempo, Átila, e ele tem vários canais de YouTube. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Nerdologia, e ele estuda vírus, né? E ele foi no Roda Viva apresentar e tentar elucidar questões sobre o vírus mesmo, né? Questões da ciência, né, do vírus, da infecção viral e tal. E aí eu ouvi, quando você falou isso, né, dos dois lados, eu ouvi uma pessoa falando assim, mas por que você ouviu só o lado da ciência? Nesse caso do Covid, como que a gente desmistifica isso, né? Existem dois lados da ciência, claro que a gente sabe que a ciência ela é moldada pela mente humana, mas o que se tem até hoje, o que se conhece até hoje cientificamente é isso, não tem um outro lado, né? E aí você vai chamar o vírus para fazer o contraponto? Como é que você explicaria isso para uma pessoa leiga, vamos dizer assim? É que, na verdade... Posso responder? Sim, por favor. É que, na verdade, assim, não que tenha que ter um contraponto quando você ouve os dois lados. Eu quero dizer, por exemplo, você está falando ali do Covid, né? Que os maiores especialistas, infectologistas, especialistas em vírus e tudo mais, que tenham poder da palavra, que podem falar sobre isso, com toda certeza. Eles são os especialistas da área. Mas, para você ter um contraponto, não contradizendo o que o especialista está falando, mas para auxiliar, para complementar o que ele está falando, você pode falar vírus sobre o aspecto, sobre a visão de um biólogo, você pode falar do vírus e também sobre
com um psicólogo. Você pode falar o vírus e o complemento, como você afeta a rotina no teu dia a dia. Você pode falar com infectologista, você pode falar com historiador, você pode falar sobre vários aspectos da sociedade, não impondo uma verdade absoluta apenas para o infectologista, mas partindo do mesmo assunto, ok? Então, não é, você tem a contraposição com, por exemplo, uma reportagem de policial, que você vai ouvir o bandido, você vai ouvir o assassino, a vítima e o policial, ok, isso está bem claro que é contraposição, mas uma reportagem, você usa o Covid, e que a pessoa, os especialistas e que dominam a verdade, entre aspas, dessa doença seriam os infectologistas, você pode complementar com outras opiniões, porque pode complementar com outras visões que o infectologista pode não ter colocado, e que você pode partir desse princípio para abrir a tua visão e a tua cultura, não engessar a tua cultura. Exatamente o que eu estava pensando também. E é sempre bom a gente ter esse diálogo, né? Diálogo, exatamente. Eu acho que agora tem listado o Iago. Iago, se você quiser aparecer aí para nós e conversar. Pode abrir o microfone. Não quer? É que acho que chegou a gente aqui. Então, vamos ver a pergunta do Iago. Ele fala que tem um vídeo bem interessante sobre os riscos da história única. Uma autora chamada Chimamanda, né? Isso, é a autora nigeriana, né? Ela é bem conhecida, assim, super atual, né? E essa ideia da história única, né? Que o Iago faz o comentário. É da forma que você quer contar, né? E não como ela realmente aconteceu. É a forma como você enxerga, porque é como aquela brincadeira simples que nós fazemos, né? Você vê uma situação na rua, tô aqui macabra, né? Mas um arrastão no Rio de Janeiro. A forma que eu vou contar é diferente da tua. Então, não existe uma história única em momento algum. Por isso que o jornalista, por mais imparcial que ele seja, ele não pode colocar simplesmente uma história simplesmente como ele viu. Ele tem que ouvir as pessoas para poder transmitir, tentar transmitir o máximo possível da forma mais fiel e verídica do que aconteceu. E tentar ver a complexidade da situação, né? O Iago fala assim, que tanto da forma que você quer contar, como na forma que você quer ouvir. Ambos apresentam riscos de uma história única, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que ela pode não ser efetiva, né? Você lança de uma forma e é compreendida de outra forma. E como é difícil isso, né? Porque muitas vezes a gente sabe que temos aí grupos que comandam, né? E grupos que podem muito bem manipular as informações, né? Eu gosto muito, tem várias mensagens na internet, assim, que aparece, uma pessoa tá matando a outra, mas na verdade ela tá fugindo, alguma coisa assim, né? Então, manipulação. É manipulação da informação, né? E eu acho que isso que você coloca aqui, que a responsabilidade na disseminação da informação, ela não cabe só à área da comunicação, ela tem que pertencer a todas as áreas do conhecimento, né? De todos os profissionais, é nossa missão como cidadão, porque hoje em dia você tem canal aberto, veículo aberto em qualquer canto. Então, tudo que você coloca no Facebook da vida, que você coloca no Instagram da vida, no Twitter da vida, é tua responsabilidade. Você tem que ser penalizado, sim, pelo que você causa na vida do outro. Então, não é simplesmente a função do comunicador. Sim. Um caso que recentemente, hoje, eu recebi um vídeo de um youtuber, tá? E ele pegou a informação de um cientista, e esse cientista, ele vem dizendo que o isolamento e o lockdown, né,
é prejudicial, porque não seria interessante, né? Seria interessante liberar as pessoas, vamos dizer assim. Mas ele pegou uma pesquisa, né, que não é completa, e ele pegou uma pesquisa mais relacionada à área da economia, né? Que obviamente a gente sabe que a gente já vinha atravessando por situação complicada na economia mundial. Esse vírus, essa pandemia, ela veio só para culminar aquilo que a gente já vinha acontecendo, né? Evidenciar, né? Mas não é porque amanhã então vai tudo voltar ao normal e a gente vai então ficar todo mundo rico. Não. Pois é. Uhum. Né? Então, claro que a gente tem que pensar no aspecto econômico, mas calma aí, né? Vamos aos poucos, vamos analisar todos os lados, né? Todos os lados, Gosto muito das pesquisas que estão sendo realizadas e até aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Pelotas, né? Que há um centro de pesquisa em epidemiologia bem interessante e eles vêm tentando pelo menos manter a ciência, né, como uma medida de prevenção para que o problema, por exemplo, nesse caso desse vídeo, e desculpa se eu estou falando demais, Vanessa, que esse caso desse vídeo, o cara estava falando assim, mas então você tem que deixar o povo ir para a rua porque todo mundo tem que pegar esse vírus. O problema não é esse, né? O problema é que a gente não tem estrutura médica, não tem estrutura hospitalar para que, por exemplo, eu saio de casa, quebro a perna, vou precisar de um atendimento e não vou ter o meu atendimento. Exatamente. Por exemplo, tenho um problema do coração, venho a ter um infarto, vou para o hospital e não vou ter atendimento, porque vai estar todo mundo sendo atendido pelo Covid, ou por outras doenças respiratórias, que agora no inverno ainda vai aumentar. Então, são medidas que a gente precisa ter de verificar todos os ângulos, né? Então, acho que... Ou você é do grupo de risco, mas a tua saúde está controlada, e você vai em uma consulta e é infectado pelo vírus, e aí? Porque você não tem todo o aparato, você não tem a separação adequada de toda essa loucura, desse número expressivo, né, de casos, então a situação é bem mais complicada. E eu acho que é bem interessante isso, da disseminação da informação e a informação mais complexa, mais completa possível, né? Então, acho que é isso que a gente precisa cada vez mais colocar na nossa cabeça, né? Enquanto profissionais. Né? Problematizar. Exatamente. Pode passar. Tá. Agora que vem Se os meus alunos escutarem isso, eles vão falar, é a cara da professora Vanessa. Eu levei um choque e levei um tapa da Vanessa virtual por causa disso. Tô brincando, né? Assim, eu sofro tanto quando escuto fake news, nossa, dói meu peito. Mas eu devo a isso, colocar os devidos créditos ao meu professor André Chaves de Mello, que ele é professor de jornalismo científico na USP. E com a primeira vez que ele falou, e ele fala em todos os lugares que ele vai, eu falei, meu Deus, como jornalista, como que eu nunca pensei nisso? Eu falava para Deus e o mundo, fake news, achando que eu estava abafando, né? Falando super bem. E daí ele até brigou comigo, com todos também. Eles falaram, ele falou, vocês são jornalistas, vocês sabem que o princípio da notícia é a verdade. Então, como que você vai falar uma verdade mentirosa? Como que você... Porque fake news né, uma notícia mentirosa. Então, o princípio da notícia é a verdade. Então, você está passando uma notícia mentirosa, uma verdade mentirosa. Então, é a informação que é mentirosa. Porque se ela tem mentira nela, não é notícia. É simplesmente uma informação, tá? Então, fake information. Fato ou fake. Adoro quando usam isso. Fato ou fake, tá? Então, como coloquei aqui, que é o princípio da notícia é a verdade, claro que vocês podem pensar assim, tá, a Globo usa fake news, CBN usa fake news, ok, todos usam fake news. Se você não usar fake news, você vai achar, nossa, sou mais alienado, né, isso não existe. Mas, quem disse que o que a Globo fala é verdade? Em todos os, em todos os aspectos, pode falar.
Não, que eu lembrei agora que a Globo News, pelo menos, está sempre batendo na tecla de fato ou fake. Perfeito. Né? Agora ela está assim, ela deixou de lado a fake news e ela fala fato ou fake. Pelo menos o que eu estou assistindo é Sim, isso. perfeito. É porque é uma forma de popularizar. Se começou como fake news, você vai mudar isso de repente, sendo que já espalhou para todo mundo? Eu até entendo o porquê de utilizar isso. As pessoas não vão entender muito bem, porque de repente foi para fake information, sabe? Viralizou. Mas está errado. E eu, como professora, tenho a obrigação de falar, jornalista, que está totalmente errado você falar fake news. E sim, information, ou fato ou fake. E essa forma adequada. Então, aqui a responsabilidade do comunicador, do cidadão, que a gente estava comentando antes aqui, falando até dessa questão de que todo mundo agora tem acesso a todas as informações, que pode passar para Deus e o mundo as informações, não tem só lado negativo, claro, né? Nós temos as campanhas que estão, a solidariedade, tudo que é canto, se você dissemina essa informação de uma forma que ajude o outro, vamos usar os canais, sim. Você não tem algo engessado, que porque você não é jornalista, você não vai utilizar os canais de comunicação. Claro, você não é profissional da área, mas você pode, como cidadão, utilizar de uma forma responsável, sim. É você analisando, você lendo as informações, você não acreditando em qualquer coisa que passe para você, porque é a mãe, porque é o tio, porque é o amigo, porque é um amigo inteligente, porque é um professor, porque às vezes podem, eles podem ter um vírus no teu celular e passar como se fosse você, mas não é você. Enfim, várias situações podem acontecer. Então, eu como cidadão, a primeira informação que eu vejo, eu vou espalhar? A primeira informação que tem lá, está tendo aglomeração no Santa Cândida, aqui um bairro aqui do Paraná. Eu vou espalhar, como aconteceu aqui em Curitiba, 10 pessoas morreram, começaram a colocar essa notícia para tudo que é canto. 10 crianças morreram nessa madrugada. Gente, é desesperador. Essa gravação foi parar em todos os canais. As pessoas se desesperaram. E a mulher que passou isso foi presa. Palmas para as autoridades, que a gente também tem que ressaltar isso quando o trabalho é feito. Então, não é só o comunicador, não é só o profissional, não é só o professor, não é só o youtuber, o influencer, é o cidadão. Como eu analiso a notícia, como eu analiso a informação e como eu passo essa informação. O quanto ela é verdadeira. Eu investiguei em vários canais de comunicação confiáveis, com credibilidade. Eu conversei com algum profissional da área, um amigo que entenda mais, analise antes de publicar, antes de apavorar a população, principalmente num momento como esse, porque as pessoas estão tristes, estão assustadas, estão isoladas, você não consegue mais sair para conversar, você não consegue sair para espairecer, então você está munido de notícias a todo momento, e vem, de repente, uma que abala você ainda mais e pode causar fatores, assim, horríveis, que pode estragar a vida de muitas pessoas. É aquela ânsia de, recebi informação, eu vou passar para o máximo de pessoas possível, eu quero sensacionalismo, né? Eu quero chamar atenção, eu quero ser o ator principal de toda a história. E cadê a tua responsabilidade com tudo isso? Então, não é só do comunicador, mas sim de todo cidadão essa responsabilidade. Então, a informação básica para saber discernir o que é verdadeiro ou falso é o que a gente sempre fala com os nossos alunos, né, Letícia? A leitura, informação, porque não existe a pessoa que não possa, pelo menos, ler um parágrafo, as 3 linhas que seja de um site de notícias, tá? De um jornal. Você não possa assistir 3 minutinhos, 1 minutinho, 20 segundinhos de uma notícia. Não existe a pessoa que não possa se atualizar, que não tem nenhum tempo para isso. Isso, para mim, não existe. Principalmente, essencialmente, para os comunicadores. Meus alunos sabem disso. Não vem me falar que não leram nenhuma notícia. Não vem me falar que não leram nada, nem que seja uma bula de remédio.
mas assim você consegue discernir melhor o que é verdadeiro, o que é falso, o que realmente pode ter credibilidade ou não. Nesse sentido, eu tenho percebido bastante dentro da nossa área acadêmica, né, como faz falta a leitura. As pessoas parece que não querem mais ler, né? Então tem esse problema. E aí, mas a pergunta que eu queria fazer para você é como que a gente consegue não combater mesmo, né? Nós, enquanto educadores, combater esse sensacionalismo que está tão em moda, né? Eu penso assim, que o princípio de tudo é você ver os órgãos que eles têm erro como qualquer outro, né? Eles não são livres de erros. Mas eu falo assim no Covid, como por exemplo, se você for pesquisar toda e qualquer notícia referente a ele, você tem que ir no órgão oficial. Você tem que procurar órgãos oficiais. A Letícia, como bióloga, teve opinião sobre isso, aquilo, sobre o Covid. É válido? Claro que é válido. Lógico que tem que ter essa discussão, esse diálogo. Mas, para você compartilhar, será que realmente eu compartilho? Será que realmente isso é válido para todas as regiões? Será que isso é válido para esse momento? Então, assim, a principal dica que eu dou, órgãos oficiais. Claro que você pode, hoje em dia, burlar um dado no órgão oficial. Você pode mandar pelo WhatsApp, mas vá até o site, assista os jornais que as autoridades se manifestam. Isso para todo e qualquer assunto. Não estou falando Covid, que é o principal assunto do momento. Mas para a educação, por exemplo, agora está bastante, que até a gente vai ter a live fazendo propaganda aqui, né, da popularização da ciência, como que está a questão da educação à distância, né? O que é verdade, o que eu posso acreditar, o que eu posso espalhar. Eu estou colocando que a educação à distância é totalmente prejudicial, pronto, acabou. E aí? Eu estou ouvindo quem? Quem falou isso? De onde veio esse dado? O que comprova isso? Então, os órgãos oficiais, por mais que eles não tenham a verdade absoluta, é o princípio para você tentar achar a verdade mais próxima possível. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O jornalismo na FAESP, estamos escutando. Minha aluna. Oi, Thalita. Oi, Thalita. Oi, todos os alunos. Então, vamos... Saudade de vocês. A gente está sempre com saudade de todo mundo, né? Chegar Sim. perto, assim, mas por enquanto ainda não podemos. Essa é a nossa maneira que a gente tem. Vamos e a lá. gente vai se adaptando a isso, né? Tem que, né? Não tem outro jeito. Agora essa fala? Sim. Tem alguma outra dúvida? Posso continuar? Não, acho que vamos continuar. Se depois tiver com alguma dúvida, no final a gente faz uma discussão geral. Uhum. Bom, divulgação científica, né, que a gente, foi até a forma pela qual fez com que nós nos conhecêssemos, né, Letícia? Um grupo bem bacana, que teve essa sintonia, né, essas aflições e anseios, né, que coincidiu bastante, que isso espero que dure pela vida inteira. Então, a gente discutiu muito e discute muito, porque imaginem vocês, eu trabalho com jornalismo científico há 7 anos. O jornalismo, a comunicação, ela já é complexa. Imagina o jornalismo científico, né? As pessoas não entendem tanto o que é ciência, o quanto ela influencia na vida delas. Elas podem até ter algo próximo do que possa ser, mas não entendem totalmente como ela possa agir na sua vida. Então, para nós jornalistas é mais desafiador, porque você tem que traduzir, muitas vezes, termos que o próprio jornalista não sabe o que é muito complicado para a gente, porque às vezes não tem a abertura. Por isso que eu coloco aqui, integração de segmentos. Nós precisamos e muito dos pesquisadores, nós precisamos e muito dos professores, das autoridades, da comunidade, da população, dos leitores e dos próprios comunicadores.
Porque se eu, jornalista, científica, não consigo entender muito bem o que aquele professor está estudando, o que aquele pesquisador está pesquisando, como que eu vou transmitir para a dona Maria, lá de casa, a dona de casa, que nunca nem ouviu o que é ciência? E eu, como jornalista, me sinto muito frustrada se eu não consigo atingir essa dona Maria. Porque, ok, tem alguns assuntos que são mais elitizados, que tem um público diferenciado, segmentado, específico, né? Vamos generalizar aqui. Mas todos os assuntos é só para essa comunidade científica, para esses professores? Quer dizer que tudo que é pesquisado não influencia na vida da população? Ou, na verdade, é ao contrário? Todas as pesquisas influenciam, sim, na vida da população. Então, como admitir isso, que elas não entendam essa informação, que elas não saibam o quanto influencia na vida delas, como não traduzir isso para elas? Então, vem o desafio da divulgação científica, não só como comunicação, porque a divulgação científica é muito mais ampla, né, Letícia? Tem outras formas de você lidar com isso, mas como forma de popularização da ciência. Comunicação, eventos, forma como o pesquisador se porta em uma entrevista, em seu dia a dia, e não ter esse preconceito, porque, claro, que tem muitos pesquisadores que têm receio de passar a sua pesquisa para um jornalista, porque ele traduz, sim. Então, ele vai deixar simples o texto. Mas isso eu quero que os pesquisadores entendam, que não é menosprezar a pesquisa, mas sim fazer com que ela seja entendida por um maior número de pessoas. Então, isso é fazer com que ela seja mais reconhecida. É melhor até. Você não usando termos errados, não traduzindo de forma errada, ok. Então, a gente precisa, sim, da integração desses segmentos. A aproximação da ciência com a sociedade, a dona Mariazinha saber que se ela não usar álcool gel, ela vai, sim, ser contaminada pelo Covid, que se ela não usar máscara, se ela ficar o dia inteiro com a máscara, não vai adiantar em nada. E se ela ficar em uma aglomeração mesmo com máscara, também não adianta em quase nada. Então, fazer com que a população entenda o quanto é importante a ciência e o que ela significa para a vida dela. A população... Oi, fale. Não, só um exemplo que essa semana passada... Não, semana retrasada, agora já estou perdida. Mas teve um jornalista da UBRA, né, que ele pediu para eu fazer um texto, mas um texto pequeno, porque a UBRA ela tem agora uma parte no jornalismo que é só sobre o Covid, né? Uhum. E é divulgação científica, popularizar essas informações. Então eu fiz um texto bem simples, né, explicando o que era vírus. E aí a edição dele ficou muito boa, ficou com uma conversa bem interessante, assim, e todo mundo lê e todo mundo entende, né? E é isso que a gente quer com a popularização da ciência, né? É que, tipo, você quer escrever um paper lá para Nature, tudo bem, mas você também deve escrever um paper para a sua universidade, para os seus alunos, para todo mundo poder entender, para que a dona Jurema do bairro entenda. Então, essas ideias, elas precisam sair da academia, né, daqueles quales que a gente precisa muito, mas também precisamos divulgar essa ciência de uma forma mais popularizada, para que todo mundo entenda, porque senão a gente vai perder essa guerra, né? Sim, sim, e daí vai ficar pesquisador falando para pesquisador, que adianta? Então, é a integração. Nós precisamos, não estou falando só jornalista, mas comunicador, qualquer outro profissional, a gente precisa muito do pesquisador. Nós não estamos trabalhando contra. Se tem uma informação errada, se a gente está passando algo que prejudique a pesquisa, claro, fale, né? Vamos procurar de uma forma mais tranquila, mais simples de colocar essa informação. Não encher de termos técnicos, porque as pessoas não vão entender. E o princípio do jornalismo, do comunicador, é fazer com que toda a população entenda. E você não é especialista dessa área. Eu, Vanessa, não sou especialista em área nenhuma. Eu tenho como dever transmitir a informação que eu escutei, a informação
que eu ouvi do meu entrevistado da forma melhor possível, da forma mais fiel possível. Nós traduzimos as informações dos especialistas para a população em todos os segmentos possíveis, tá? Então, até a questão da popularização da ciência, desculpa, tem um acento errado ali, circunflexo, vem muito nesse sentido. E eu gosto de colocar aqui a relação da pandemia da gripe espanhola com agora Covid, né, coronavírus, porque eu estou fazendo até uma matéria sobre isso, daí vem reforçar aquilo que eu te respondi, Letícia, que eu estou falando com infectologista, eu estou conversando com historiador, estou conversando com nutricionista, eu estou conversando também com economista, com psicólogo, porque eu quero entender por que é uma pandemia que aconteceu lá atrás, por que não mudou tanta coisa aqui agora em 2020? Claro que agora nós sabemos que é um vírus. Antes nem sabiam que era um vírus. Mas por que a gente foi infectado, o mundo inteiro infectado tão rápido? Por que a gente não tem o costume de lavar as mãos, que é básico, não só quando tem vírus? Por que nós não temos não temos costumes de higienização básicos na nossa vida? Isso não mudou nada. Então, a questão da nutrição também, como que era a alimentação antigamente, como que é a alimentação agora, talvez antigamente as pessoas pudessem se recuperar melhor, porque a alimentação era melhor. Hoje, com o fast food da vida e com a vulnerabilidade que a gente está ali, estresse e tudo mais, pode ajudar até você adquirir esse vírus, você ser contaminado por esse vírus, e até ter não se curar tão facilmente, não ter sintomas tão leves, né? Então, assim, essa relação da pandemia de 100 anos atrás, será que ela é tão diferente assim? Será que uma não tem nada a ver com a outra? Eu estou discutindo isso com profissionais de várias áreas, e como começou lá atrás, como está agora, para ver como o ser humano tem a capacidade de passar por algo tão ruim, mas não evoluir, não melhorar. Geralmente, não em todos os pontos, mas na maioria dos pontos, né? Então, é uma relação que isso faz com que a população também entenda o quanto é importante ela conhecer, porque ela é, sim, uma das culpadas por isso acontecer, né? A gente tem que colocar responsabilidade para a população também, não só para as autoridades, pesquisadores e profissionais. E como a gente muitas vezes não aprende com os erros, né? Coisa que a gente deveria aprender. Tem uma pessoa que falou assim, hoje a alimentação é muito industrializada, antigamente era mais natural, saudável. Exatamente. Exatamente. Isso também tem a ver, né? Não, com certeza, é porque, na verdade, assim como você falou que fez um texto, né, para a universidade, eu também estou contando com a participação de uma nutricionista, professora, que trabalha comigo na Fundação Araucária, que ela fez todo o aspecto evolutivo, ou não, né, da alimentação. O que faz com que isso ajude a pessoa a ser contaminada de uma forma mais fácil, mais agressiva. Então, essa relação que a gente tem com os pesquisadores, quando ela funciona, quando ela flui, é maravilhosa. A gente só tem a ganhar. Então, com certeza, um dos aspectos que ela colocou é da alimentação, dessa questão industrializada e tudo mais, com certeza. Isso é inegável. E a globalização, né? Sim. Os meios de transporte também, porque hoje você está um dia lá em Wuhan, no outro você está em São Paulo, né? E aí, quantas pessoas estão dentro do avião que pode ter se contaminado? Sim. Também tem. Exatamente. Passar para o outro. Tô meio lentinha aqui. Pós-verdade. Vamos falar um pouco. Tem alguma outra dúvida aqui? Acho que não, né? Não, era sobre alimentação também. É sobre pós-verdade, né? A famosa pós-verdade. Um dos termos mais, se não mais, um dos mais discutidos. Daí vem aquela questão da fake information, né?
Como que você fala que isso é uma informação falsa se eu tenho a minha verdade, se eu tenho a minha opinião, se eu tenho aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito? Não, a minha verdade é verdade, não existe. Não existe a informação falsa. Então, essa pós-verdade, claro que ela é válida no momento que você tem o teu discernimento, a tua opinião a partir de várias opiniões, a partir da tua vivência, do teu estudo, da tua pesquisa, mas ela não pode ser utilizada como ela é hoje, porque ela é utilizada simplesmente porque você tem liberdade para aquilo, porque você tem direito de se comunicar, de colocar as tuas informações, então, dane-se os critérios, dane-se aquilo que você investiga, aquilo que você estuda. Então, eu coloco aqui, pós-verdade, a Sociedade da Transparência, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, que até depois eu passo, não sei se vocês vão, acho que você vai passar essa apresentação para eles, depois eu passo o nome do autor, é o Byung-Chul Han, nem sei falar direito o nome dele, mas é um coreano, 2012, é um livro muito, muito simples de ler, muito simples, porque você pode contrapor a sociedade que nós vivemos, porque imagine, ele coloca o ponto no seguinte, se você tem um marido, você casou e tudo mais, se você falasse tudo que você pensa dele, tudo que você enxerga realmente da pessoa, você já estaria separado dessa pessoa há muito tempo. Então, a pós-verdade tem esse perigo, porque se você falar tudo o que você pensa em qualquer situação, em qualquer momento, você não vive em sociedade. Você não consegue viver de uma forma civilizada. O ideal, eu não sei se é o ideal, mas assim, a maior parte do tempo é você falar o que você pensa, você argumentar de forma educada, lógico, não querendo agredir o outro sem argumentos, mas até que ponto isso vale a pena na tua vida? Profissional, pessoal, ele coloca vários pontos, a sociedade positivista, a sociedade das redes sociais, a sociedade transparente, então, até que ponto a pós-verdade realmente é positiva no teu dia a dia, na tua vida, como civilização. E daí, pós-verdade e redes sociais, acho que é o melhor exemplo, né? Porque quando você está na frente de um computador, quando você tem um bloqueio, você tem uma falsa proteção que você não vai apanhar se você ofender alguém, você fala o que quer e o que não quer a todo momento, a todas as pessoas, né? Então, você não tem mais filtro, você utiliza as redes sociais como um ringue, né? Uma luta livre ali, você não está para discutir, você está para brigar, está para ofender, você está para fazer bullying. Então, isso é você colocar a tua opinião? Isso é você colocar o que você pensa? Ou é uma ofensa e é usar desse obstáculo que é o computador para agredir o outro? Né? Até que ponto vai essa pós-verdade utilizada para o lado ruim, é claro, né? E a pós-verdade é o ano eleitoral, né, gente? Esse ano, falam que não vão cancelar a eleição, né? Acho que no máximo vão adiar para novembro. Eu assisti uma live de marketing político esses dias, eles falaram que no máximo vai adiar um mês, mais ou menos. Claro que a gente vê muitas críticas aos políticos, né? Mas a oposição, a situação, tudo que eles usam para ganhar a eleição, né? Isso é fazer com que a pessoa tenha sua opinião realmente? Você usar não estou defendendo nenhum político, pelo amor de Deus, mas você utilizar o que a pessoa fez lá atrás, um erro, né? Que todo ser humano erra, mas que não afetou a população como um todo, não foi um crime, utilizar como algo negativo, uma campanha negativa para essa pessoa e disseminar isso é fazer com que a pessoa tenha opinião, tenha discernimento para decidir se ele é bom ou não, ou é manipular. Então, a pós-verdade é muito discutida nesse ponto, principalmente na questão eleitoral, porque
Com as redes sociais, com a internet, você não perde nada, você recupera tudo. Então, coisas de lá 1900 e bolinha, você vai recuperar, você vai utilizar contra ou a favor, claro, né? Você pode utilizar de coisas positivas tuas para manipular também a teu favor, né? Estou colocando aqui várias versões, mas o quanto a pós-verdade realmente é exercida dessa forma mais fiel, né? Mas e não como algo manipulado, e sim como fake information. Será que não é um termo a mais que apenas surgiu? Né? Eu tenho várias dúvidas, né? No início dessa disciplina, a gente teve algumas discussões, e deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Falando ainda da alimentação, tá, deixa eu voltar para cá, então. E aí eu lembrei e comentei com eles a Liberdade Vigiada, que é um documentário que tem na Netflix, sobre aquela Cambridge Analytica, né? Que é uma empresa norte-americana que construiu a popularidade do Trump e também construiu a popularidade do Bolsonaro, né? Usando essa coisa que eu ainda não consigo compreender o que é pós-verdade, eu não consigo assimilar, assim, não sei, porque a gente sabe que existem verdades e aqui eu, como cabeça de cientista, penso assim, tá, tem um método, né? Aquele método vai me dizer que naquele momento aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu identifiquei é verdade, aquilo pode ser modificado, mas você precisa me dar argumentos para que eu modifique aquilo ali, né? É porque não existem verdades eternas, de verdade, né? Existem várias verdades, mas a pós-verdade eu fico, realmente me dá um nó na cabeça, sabe? E aí, vendo aquele documentário, eu fiquei super impressionada, porque você tem, então, a possibilidade, através das redes sociais, de influenciar o comportamento das pessoas, né? Induzindo elas a puxar esses assuntos que não necessariamente são verdades, ou que não necessariamente no momento são interessantes, mas que voltam e aí direcionam, né, aquilo ali. Então isso me deixa muito, assim, além de confusa, preocupada, né? Então, tipo, se você pudesse me ajudar, né, a compreender, porque a minha cabeça, enquanto cientista, ela não consegue compreender essa coisa de pós-verdade, sabe? Por isso que a comunicação é tão complexa, né? Porque eu gosto de usar um exemplo bem fácil, assim, não sei se você já leu, seus alunos já leram, sobre um texto do Thompson, que é como você media uma situação, como você é mediado na tua vida. Por exemplo, se você está num restaurante, né, que ali está tudo lindo, maravilhoso, tudo limpinho, comida maravilhosa, você tem a tua verdade que aquele restaurante é bom. Você sempre foi lá, você sempre foi bem tratado, você sempre comeu do bom e do melhor, o preço é bom, o atendimento é bom, tudo é bom. Beleza. A partir do momento que você vai na cozinha do restaurante, você tem uma pós-verdade sobre aquilo que você viu anteriormente. Você muda totalmente a tua opinião. Não estou falando que todos os casos, alguns restaurantes, né? Que se a gente visitasse a cozinha de todos, a gente não frequentaria mais nenhum. Mas, então, aquilo que você acreditou, tudo que eles construíram, tudo aquilo que eles construíram, de você ser fiel àquele restaurante, de você gostar daquela comida, por às vezes ter algo não tão bonito quanto o salão, você muda totalmente aquilo que você acredita e você muda a tua opinião e você é manipulado a mudar a tua opinião. Assim como um programa de televisão. Você acha que está tudo acontecendo maravilhosamente bem. Está lá o Faustão da vida. Né? Que ele gosta de criticar muito e colocar os outros filmarem o que está acontecendo na produção, os erros e tudo mais. Você acha que acontece tudo perfeitamente na gravação de um programa? Ou um programa quando é ao vivo, será que está tudo ótimo? Se você enxergasse tudo que está acontecendo por trás de tudo isso, você mudaria totalmente o seu conceito.
você mudaria totalmente a tua opinião. Então, a verdade que te é apresentada não é realmente a verdade que existe. É um pouco complexo, mas tentei colocar alguns exemplos para a gente poder identificar como você pode ser manipulado e ser além da verdade que existiu sempre em você. Entendi. Certo. E tem um limite disso? Olha, limite, eu não vejo limite, porque ainda mais com o tanto de informação que a gente recebe, o tanto de canais que abrem a todo momento, veículos que são disseminados, que são colocados, eu não vejo limite. Eu acho que a pessoa, sim, tem que determinar para ela, a partir deste momento, não que ela vai se fechar naquele mundinho, mas determinar fundamentos e passos para que ela possa ter uma base no que ela acredita, né? Porque senão você vai receber informações a todo momento e a tua verdade pode mudar também a todo momento, se você não tem uma base anterior, se você não tem uma cultura anterior, não tem uma leitura anterior, entendeu? Então, cada vez mais a informação, né? É a informação, que muda a todo momento e que cabe a você e aos profissionais que passam isso, moderar, filtrar e ter a responsabilidade de entendimento, né? E de disseminação. Uhum. Vamos passar, então, adiante. Aqui tem umas chartzinhas, para vocês entenderem mais ou menos. Verdade, penso, logo existo. Pós-verdade, acredito, logo estou certo. Então, é a tua opinião, não interessa o que os outros estão falando, não interessa aquilo que você acredita, não interessa aquilo que você estuda. Você foi contaminado por uma informação que para você foi mais confortável? Ok, é isso que interessa. Então, como utilizar essa pós-verdade como fundamentação dos teus estudos? É muito perigoso. É muito perigoso. É porque a opinião não necessariamente passou pelo crivo metodológico, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Tem outra aqui, para vocês verem um exemplo. Entrevista de emprego em tempos de pós-verdade. Me fale sobre você agora. Melhor não, preciso muito desse emprego. Daí vem a questão da sociedade da transparência, né? Você coloca... Oi? Não, como eu já vi tanta propaganda na televisão relacionando isso. Aquela do inglês, por exemplo, né? Oi? Tem uma propaganda, eu acho que é do Fisk, sei lá o quê, que o cara fica lá também dizendo que sabe inglês e não sabe nada, né? Então... Sim, exatamente, exatamente. Daí, se você colocar... Claro que você não pode usar da falsidade, né? Você não pode ser ilícito, mas se você colocar realmente tudo que você tudo nos teus piores momentos, a tua fase mais, teu lado pior que existe, que todo ser humano tem, você não consegue a entrevista. É isso que está sendo colocado, né? A pós-verdade como transparente, ou como a tua opinião, como a disseminação, como a responsabilidade, entende? É bem complexo essa questão. E aí eu penso numa outra ideia também, que acho que pode estar relacionada, que é a desonestidade intelectual, né? Exatamente. Que acho que está bem atrelada à pós-verdade, né? Exatamente. É algo que é benéfico, não estou falando só contra que totalmente a pessoa que defende a não existir a pós-verdade. Você tem o direito de ter o teu entendimento, você tem o direito de tomar as tuas decisões e mudar as tuas opiniões, os teus argumentos. Mas até que ponto isso foi criado realmente para fazer com que a pessoa pense? Não. Talvez, e muito mais, para ser manipulada. Né? E parecer que você está opinando mais do que sendo manipulado. Eu vejo dessa forma. Eu também penso muito nisso, né? Meus contatos podem anotar, não tem problema algum em vocês anotarem meu e-mail, meu WhatsApp, estou disponível para qualquer dúvida. E mais ou menos esses conceitos que eu queria passar para vocês, uma conversa que eu acho que está em voga, né? Que a gente tem muita responsabilidade com a questão da informação que a gente passa.
E eu vejo obrigação... Vou botar você aqui. Eu vejo obrigação como jornalista, como profissional, de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de discutir sobre isso. Né, porque é nossa função como profissional e cidadão. E obrigada mais uma vez, Letícia, por me convidar. Eu que agradeço. Agora eu quero ver com o pessoal se tem alguém que queira perguntar alguma coisa. A Mariana aqui, foi a Mariana. A Mariana perguntou se a gente pode passar os slides. Claro. Essa live, essa aula está sendo gravada, né? E a gente vai passar o link para todos, vou passar para a Vanessa vai passar para os alunos dela, e vai ficar disponível no YouTube, depois a gente coloca mais informações que for, o professor Rafael também, né, vai disponibilizar para os alunos dele, e a gente pode colocar disponível no Facebook, enfim, vamos disseminar, que a nossa ideia aqui é disseminar, e cada vez mais pensar na divulgação mesmo, né? Eu tento ter o máximo possível de honestidade intelectual, né? E eu vejo, por exemplo, a pós-verdade como algo desonesto, que vem ao contrário, né? Sim. Então, assim como as fake information, né? Então... É o professor Rafael, não é Eduardo? Rafael, é. Desculpa, eu falei Eduardo. Não, Eduardo. É o Eduardo. Eduardo, se você quiser colocar alguma coisa, pode conversar com a gente. A gente não vai te morder. Eu acho interessante ver a narrativa da professora antes e deixo meus comentários para o final. Eu mandei para vocês um convite lá no LinkedIn, acho que é uma rede bacana que a gente tem para usar ali. E aí o que eu queria comentar, né? Sobre a popularização da ciência que vocês estavam falando, né? Assuntos específicos alcançar a dona Jurema. Eu acho que a gente não pode não enviar informação para ela, mas quando for um tópico específico, a gente tem que explicar para elas as especificidades, né? Então, não deixar ela de fora da informação e ter as pessoas na mesma página. Então, as especificidades, a gente explicar para ela também ter esse conhecimento. E quanto à pós-verdade, eu entendo assim que o que é fato científico, né? E o meu crer a minha crença, o que eu acredito são situações separadas. Então, acho que quando a gente comunica, a gente tem que deixar isso bem claro. E aí, o que eu queria, uma explicaçãozinha para mim, eu sou mais da área de tecnologia, né? Eu sou mais da área do digital e menos da comunicação. Então, professora Vanessa, se tu puder fazer um resumo do fake news e fake information, porque eu confesso que eu também tive dificuldade de entender. Tá. A relação, a diferença da fake news e da fake information, né? É porque, assim, a fake news é como uma notícia falsa, a tradução, né? Então, a notícia, ela é baseada na verdade. Então, você traduzir, você colocar notícia falsa, você está contrapondo o termo, você está contradizendo o termo. Então, se você não faz algo, se você não escreve algo verdadeiro, ela não é notícia. Então, não tem nem por que você chamar de notícia. É errado você chamar notícia, porque o princípio, claro que isso não acontece 100%, não vamos ser utópicos aqui e achar que toda notícia é feita de uma forma imparcial, de que os jornais não são comprados, os veículos não são comprados. Não estou falando isso, eu estou falando que, assim como a Letícia fala da questão do pesquisador e da ciência, a ciência da comunicação, né? Se nós formos exercer fielmente o que é a notícia, ela tem que ter como princípio a verdade, a veracidade. Então, você colocar uma notícia falsa, você está sendo contraditório, você está colocando uma notícia, uma verdade mentirosa. Entendeu? Então, o termo mais adequado para utilizar é fake information, é o fato, é a informação que é mentirosa, ok? Não é uma notícia. Não sei se eu fiz me entender, se quer mais exemplos. Não, entendi sim, tá ótimo. Acho que tem a pergunta da Marília aqui.
A Marília, você gostaria de falar? A Marília, ela perguntou assim, a pós-verdade seria uma mentira composta de verdades? Ou verdades e fatos que mudam uma verdade nossa já existente? Eu acho que é um pouco dos dois. Você julga as situações, os momentos, as pessoas, é a partir do que você vive, né? Você não julga, você não vai para uma situação, você não vai para um grupo sem levar aquilo que você vive, né? Você não vai vazio de tudo. Você pode até tentar disfarçar por um momento para poder ser aceito e tudo mais, mas você não consegue manter isso eternamente. Então, você coloca um pouco daquilo que você acredita, sim. Às vezes, costumes, não estou desprezando aqui costumes familiares, mas que às vezes são lendas, às vezes são aquilo que você, né, você não pode tomar leite, comer manga, enfim, aquelas coisas que a gente escuta da mãe, do pai, e que você pode, estou colocando exemplos bem simples aqui, tá? Que você leva isso, você não percebe que está tão enraizado em você, que você realmente acredita naquilo. E coloca isso no teu julgamento. Pode ser isso, sim, e pode ser a reunião, não de verdades, mas de manipulações que podem ser feitas com você. De várias informações que podem ser colocadas para você, mas que não são necessariamente verdades, mas que você considera como verdades. De tanto que você escutou, de tanto que você estudou, de tanto que você assiste sobre essas verdades, e torna a tua pós-verdade. Mas não que elas sejam realmente verdades. Mas para você, para o teu entendimento, elas foram verdades durante toda a tua vida, elas reuniram-se durante toda a tua vida e se tornaram uma pós-verdade. É complicado, gente, eu sei que não é fácil, mas é importante a discussão. Sim, muito. Eu sempre tenho também, e concordo com a Marília. A Marília colocou aqui, ou seria o fato uma verdade, e pós-verdade seria algo que possa mudar nossa opinião. Exatamente, a manipulação. É uma manipulação. Aqui, oi? É uma manipulação, né? Isso, mas não, eu não gosto de generalizar, tá, gente? Nem toda pós-verdade é algo ruim, é algo desastroso. Eu acho que ela incentiva você a pensar, incentiva você a ler vários ângulos de uma mesma situação. Mas você, como pessoa, como estudioso, que daí volta a questão da leitura que a gente falou lá, você não pode ser o alienado e achar que tudo para você é útil, é verdade, é informação. Você precisa, como pessoa, para discernir isso tudo, entendeu? Uhum. Então, é claro que tem esses aspectos negativos, mas também não vamos generalizar e achar que tudo é ruim por ter essa maior parte manipulada. Eu vou colocar o que a Natália escreveu aqui, que eu acho que seria bem interessante a gente discutir esse ponto. Uhum. Ou seria o fato uma verdade, e pós-verdade seria algo que possa mudar nossa opinião. Sim, né? Sim. Você, a partir daquele momento, posso dar só um relato? Claro, assim, claro. Dentro da biologia, que é óbvio, a minha área, não posso deixar de falar dela, né? Por exemplo, você escuta uma cigarra cantando, né? Daí você diz, a cigarra vai cantar até rachar. Isso é uma verdade, porque você escutou a vida inteira. Uhum. Eu sou da campanha, minha avó, meu avô me diziam isso. Só que aí eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui percebendo que a cigarra, primeiro, ela não canta, né? Ela tem aparelhos que estridulam uma perna roça no abdômen e gera um som. Ela não tem aparelho vocal, por exemplo, né? E ela também não canta até rachar. Uhum. Né? O que acontece é que ela muda, ela se transforma em outra tipo, ela tem uma mudança no seu corpo, e aí fica uma casquinha na árvore com uma rachadura. Aí as pessoas olham aquilo ali e dizem, ela cantou até rachar. Uhum. Então,
O que é a verdade e o que é a pós-verdade? A verdade é aquilo que a pessoa enxergou e achou que aquilo ali era verdade. Mas a pós-verdade, nesse sentido, eu fui pesquisar e aí, de repente, eu percebi que havia mais uma verdade do que aquela verdade que eu conhecia. Isso também é bem filosófico, mas eu acho que é uma coisa da gente ir discutindo, né? Não, mas e esse é o lado positivo da pós-verdade, porque você foi pesquisar, você foi averiguar e você viu o real, o funcionamento daquilo. Então, não é de todo negativo, é utilizada muito sim para manipular, mas como você fez, tendo discernimento, tendo a pesquisa, tendo o aparato, você viu uma pós-verdade que é, para esse fato, muito bacana, muito válida. Sim, então eu poderia dizer assim, claro que eu tento o máximo não querer colocar as coisas em caixinhas, mas para a gente ter um entendimento assim um pouco mais geral, generalizado, eu poderia dizer que a pós-verdade, a Natália colocou aqui também uma informação que eu achei interessante, a verdade ou fato, opinião, é verdade ou fato ou opinião, né? Então você tem de repente um fato observável e você tem uma opinião sobre aquilo ali. Mas será que aquilo ali é verdade? Eu vou buscar a partir de pesquisa, né, de informações sobre verificar se aquele fato que eu observei é verdade ou não, né? Ou se Agora, você acredita lá atrás, eu estou com os seus fatores. Isso seria, então, a parte positiva, digamos assim, né? Exatamente. Da pós-verdade. Agora, tem aquele outro lado ruim, que é o lado da manipulação. Que mais acontece, infelizmente. Que mais acontece. Porque as pessoas não pensam no que pode causar no outro, mas sim para ter vantagem própria, para ter o seu espaço acima de qualquer coisa. Então, infelizmente, isso, o lado negativo é mais evidente, né? Tem mais espaço, infelizmente. Que coisa. É interessante isso, né? Porque quando a gente olha, assim, no geral, na mídia, o que eles querem nos dizer é que a pós-verdade, ela é negativa. Exatamente. Né? Mas aí é que está a questão que entra, então, o nosso trabalho, né, Vanessa? De desmistificar isso e popularizar essa informação. Né? É que é mais fácil você colocar aquela negativa, né? Para que ver o outro lado? Para que aprofundar? Para que você analisar os dois lados realmente da moeda? Você joga como uma verdade absoluta que é negativa, é mais simples. Para que fazer o povo pensar? Olha, agora essa frase aí vai ficar, hein? Para que fazer o povo pensar? Né? Porque a gente precisa, nós como educadores, precisamos fazer o povo pensar. Muito. E vocês, eu sempre falo, e o pessoal até às vezes já me olha com aquela carinha de, lá vem ela de novo, dizer a mesma coisa. Em qualquer área do conhecimento, nós somos transmissores de informação. E enquanto transmissores de informação, nós somos educadores. Então, nós precisamos estar sempre em busca da verdade, da informação correta, né? Exatamente. Do compromisso, da responsabilidade, é muita coisa envolvida. Se você fala, se você transmite para um grupo para mais de uma pessoa, você tem responsabilidade eterna. Você não pode simplesmente jogar a informação. O compromisso é muito maior. Muito bom. Ai, coisa boa te ver, coisa boa conversar, discutir, né? Que bom que tiveram várias perguntas. Muito bom mesmo. Tem mais alguma pergunta? Alguém mais quer deixar um relato, alguma ideia, alguma informação? Agora estamos nos momentos finais, mas ainda temos tempinho, né? A gente não cansa. Eu e a Vanessa somos duas. Lembra, Vanessa, nas nossas discussões, a gente nunca cansava. Não, as guerreiras. Então, gente, passou o tempo, que foi uma conversa legal. Legal, foi mesmo, né? Foi bem interessante, assim. E eu acho que a gente, nesse momento que a gente está,
é propício para isso, né? Uhum. Você está aí longe, mas está perto, olha aqui, né? Exatamente. Então, e as tecnologias, né? O professor aqui que é da TI, pode, de repente, depois a gente pensar em uma outra reunião dessas, relacionando, então, esse processo de comunicação e tecnologias, né? Que eu acho que é muito importante também, pensar nessas novas tempos de comunicação, né? Acho que é... Você quer falar alguma coisa, professor? Eduardo? Não, os meus comentários era aquele que eu tinha comentado já. Podemos sim, uma hora eu posso fazer com uma conversa com vocês na ótica, né, da transformação digital, na digitalização das empresas, na digitalização das pessoas, das organizações. Podemos fazer uma em outro momento. Nós gostaríamos muito. Muito bacana mesmo. Dá mais esse foco na transformação digital. Até porque eu já Isso. passei por diversas empresas por essas etapas, tenho uma experiência legal. Que bom, que ótimo. A gente cada vez mais tem que agregar os nossos conhecimentos, né? Sim. Acho que essa é o novo posicionamento de uma nova era, né? Agregar conhecimentos. Interdisciplinariedade, é verdade. Interdisciplinariedade, exatamente. Transdisciplinaridade. Eu vou além. Vai além da interdisciplinaridade. Que a gente está numa transdisciplinaridade, né? Então, isso é muito bom, é fantástico. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Se não, vamos encerrando. Já conversamos bastante, já tivemos, acho que, muitas ideias, né? Vocês vão ficar com esse link depois disponível. Vamos ver, a Mariana, gostaria de agradecer por essa palestra, por compartilhar essas informações importantes. Obrigada, porque nós que agradecemos, né? Sem vocês, nós não somos ninguém. Sim, sempre. Né? A gente vive para vocês, agora praticamente em 24 horas por dia. Né? Os professores estão aqui porque vocês estão aí. E nós sempre juntos pensando e tentando desvendar os mistérios que existem. Então tá, gente. Muito obrigado. Agora depois eu vou então passar para o YouTube e vou passar para os professores e a gente disponibiliza, né, o link da aula. Só para o pessoal que é da minha turma, a TDE já está lá disponível, tá? No aula. Eu também, óbvio, como sempre, vou colocar lá o link dessa aula, né? E vocês, então, têm uma semana para TDE, tá? Uma TDE bem facinho, chuchu, beleza. Tá? Então, boa noite, gente. Se cuidem, fiquem em casa, quem puder. Quem não puder, sempre leve um álcool gel, máscara, né? Sempre nos cuidando e cuidando o próximo, que a gente vai vencer essa guerra aí. Exatamente. Tá, obrigada, Letícia. Eu que agradeço, Vanessa. Sempre bom. Agora vamos para os próximos capítulos. Aí. Beijo, tchau, tchau. Tá, um beijo. Beijo, obrigada, professor. Até a próxima. Noite. Boa noite a todos. Vou desligando aqui, certo? Tchau, tchau.